São Miguel Arcanjo, protegido do combate, sede nosso refúgio contra as maldades exaladas do demônio. Cordeiro de Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Entregando todo esse anúncio pelos pobres sofredores de rua, por todos os acolhidos de nossas casas, pelo coração de todas as irmãs e os irmãos celibatários, por todos os leigos, por todos os pobres que estão nas calçadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com a bênção do nosso fundador, do nosso cofundador, o Caio Thor, gratidão por esse retiro, por esse tema tão nosso, né? Esse tema tão franciscano. Vai e reconstrói a tua igreja. Esse tema tão cheio das nossas calçadas, né? Das nossas ruas, do nosso carisma do alto, né? Presente do céu, sem mérito meu, sem mérito seu, sem mérito nosso. E é impossível não falar da vida de São Francisco de Assis. Lendo o livro de São Francisco, Fontes Franciscana, lendo um pouco da vida de São Francisco, tudo na vida de Francisco foi conduzido pelo Espírito Santo. Nada foi levado por razões humanas. Tudo foi conduzido pelo Espírito Santo. Conduzido pelo Espírito Santo, São Francisco foi chamado pelo nome. E Deus o levou a uma igreja, uma porciúncula, chamada de São Damião. E Jesus perguntou a ele, levou ele para uma igreja, chamou pelo nome e disse: Francisco, vai e repara a minha casa. Não vê que está em ruínas? Desde então, aquela santa alma que Francisco foi penetrada pela compaixão do crucifixo, e Francisco começou o teu amor pelas estigmas da paixão de Cristo, primeiro no corpo e depois no coração. Então Francisco beija a cruz e Jesus fala a ele: vai e reconstrói a minha igreja. Logo mais, Francisco começa a reconstruir a sua igreja com os leprosos. Logo em seguida, ele foi levado para o leprosário. Olha que interessante. Francisco, ele dormia com os leprosos, dava banho nos leprosos, fazia o curativo nos leprosos, limpava os leprosos, lavava a ferida dos leprosos. São Francisco trocava as faixas dos leprosos. Mas Francisco ainda não tinha entendido. Ele ainda não tinha entendido. Olha o que vai dizer aqui o livro. Olha o que vai dizer São Francisco
sobre a sua própria vida. Ele lavava a podridão dos leprosos, limpava os pés dos leprosos, limpava as chagas. São Francisco, ele curava os leprosos, ele fazia os curativos, ele tampava o nariz com nojo dos leprosos, com nojo da ferida dos pobres. E foi aí que Francisco entendeu. Foi aí que Francisco entendeu. E Deus disse para ele: Francisco, não é por aí. Está errado. Não é aí. Não é essa a confissão que eu quero que você faça. Quando Francisco entendeu que ele tinha que começar a reconstruir por dentro. Por dentro. Ele ainda não tinha a experiência pessoal com Jesus. Ele fazia pastoral de rua. Ele curava os leprosos. Só que faltava uma coisa: a experiência pessoal com Jesus. Ele ainda não tinha experiência com Jesus. Ele fazia curativo. Ele levava comida aos pobres. Ele dava banho nos pobres. Só por dar, só por fazer. Mas ele ainda não tinha a sua experiência com Jesus. E muitas vezes nós somos assim. A gente apenas queremos dar banho nos pobres, mas não queremos entrar na vida deles. Não queremos entrar na vida dos pobres. E quando nós começamos a entrar na vida deles e ele na nossa, aí sim começa a reconstrução da igreja. Qual que é o mais belo do nosso carisma? Qual que é o mais perfeito do nosso carisma depois de Jesus? É quando as pessoas nos veem amando os pobres. Amando. Pergunta para os nossos acolhidos por que eles moram nas nossas casas. Porque eles se sintam amados. Pergunta para eles por que eles estão aqui. Eles têm para onde ir. Se você perguntar para um morador de rua, eles vão falar assim que a rua não é tão difícil. Porque na rua eles têm o que comer, eles têm o que beber, tudo muito fácil. Eles têm roupa, eles têm pessoas que dão dinheiro para eles. Eles têm tudo isso na rua. Pode perguntar para os acolhidos. Mas o que ele não tem na rua é o amor de Deus. É isso que eles não têm. Eles têm gente que dão dinheiro para eles, mas eles não têm gente que olha no olho deles. O olhar, o olho no olho, o olho no olho. E é isso que nós temos que buscar. Reconstruir a igreja de dentro para fora. De dentro para fora. Amar os pobres. Quantos ainda estão dando banho nos pobres? Quantos ainda estão fazendo curativo nos pobres? Isso eu falo de leigos e celibatários. Quantos ainda estão trocando roupa dos pobres, trocando fralda dos pobres, mas não estão reconstruindo a igreja? Não estão reconstruindo a igreja. E aí vão embora. E os pobres precisam entrar na nossa vida. Eu me lembro quando eu tive a minha primeira experiência com um morador de rua. Minha primeira experiência, eu tinha muito, como é que se diz? Eu tinha uma distância muito longe entre eu e meu pai. Muito longe mesmo. Ele queria sempre se aproximar de mim, eu queria sempre me distanciar dele. E quando meu pai faleceu, meu pai morreu, eu não tive a oportunidade de dizer o quanto eu amava ele. E aquilo, eu ia em retiro, eu ia em encontro,
tinha aquela dinâmica de abraça alguém que está do seu lado, imagina que é o seu pai, já estava nada. A gente sabe disso, não estava nada. Você abraçava, beijava e voltava do mesmo jeito, ou até às vezes pior ainda. Mas foi num dia quando eu encontrei um morador de rua, eu não o conhecia, nem sei quem era ele, e ele falou assim para mim: sabia que o seu pai te ama? Aí eu falei: lógico, eu sei que Deus... Não Deus, o seu pai, aquele que faleceu, aquele que... E ali eu fui tendo o meu amor, a minha experiência com o povo de rua. E depois daquele dia, eu nunca mais sei o que é não olhar no olho de um morador de rua. Nunca mais sei. Porque a pastoral com o povo de rua, ela é cura. Ela nos cura. Ela nos cura de muitas coisas, de muitos traumas, de muitas situações. E Francisco, eu não sei se vocês repararam na vida dele, mas ele tinha uma aversão com o pai dele, com Francisco Bernardone. Eu não sei se vocês repararam, mas Francisco, ele tinha um certo tipo de trauma com o pai dele. Tanto que o pai dele morreu não gostando do trabalho de Francisco. Mas foi na pastoral quando ele deu o beijo, seu primeiro beijo no leproso. Vai dizer aqui o livro que quando Francisco ele encontrou o leproso, ele se superou. Ele se superou no beijo com o leproso. Ele dava banho nos leprosos, mas ele fugia. Ele tampava o nariz. Já pensou você tampar o nariz fazendo um curativo de um pobre? Mas aí teve um dia que ele se superou. Ele deu um beijo no leproso. E quantos de nós precisamos nos superar num curativo, numa pastoral de rua? Já vão dizer os santos que comungar Jesus é fácil, mas comungar o outro, aí é difícil. Para comungar o outro, você tem que se superar. E Francisco, quando ele beijou o leproso, ele se superou. Ele parou de brincar, de ficar fazendo pastoral de rua. Francisco, ele estava cansado de só ficar fazendo curativo, Ele sabia que ele tinha alguma coisa que ele tinha que se superar. Se superar. E Francisco, quando ele beijou aquele leproso, depois do dia que ele beijou o leproso, vai dizer o livro, que foi o dia mais feliz da vida dele. Porque ele começou a se superar. Ele começou a ir além. Ele beijou a sua própria ferida. Foi como se São Francisco beijasse as feridas dos seus confrades. Foi como se Francisco beijasse a ferida dos seus próprios confrades. Porque Francisco ele ia às ruas. Mas quando ele beija aquele leproso, ele vai dizer no livro que a vida dele mudou. Ele rezava, ele acordava de manhã cedo, ele rezava, ele adorava, ele orava, ele dava banho nos leprosos. Mas ele tinha que se superar. E quantas das vezes nós fugimos dessa superação? Nós fugimos. Nós corremos. É fácil fazer um curativo. É muito fácil. É fácil dar um banho no morador de rua. É fácil. Mas agora, entrar na vida dele e deixar que ele entre na sua vida. Comungar Jesus é fácil. O difícil é deixar que Jesus nos comungue. É preciso entrar na cruz de Cristo e deixar também que Cristo entre também na nossa. Quando Jesus
vai dizer o Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 17, quando ele entrou no templo, ele viu os fariseus vendendo no templo, ele viu os fariseus fazendo coisas indignas, e Jesus ele entrou no templo com um chicote. Ele disse que o zelo pela casa do Pai tem que me consumir. Tem que me consumir. E nós temos que zelar pelas coisas de Deus na nossa comunidade. Depois de Jesus, o nosso maior patrimônio são os pobres, são os moradores de rua. Nós tiramos ele das ruas para trazer para nossas casas, para eles serem amados, para eles serem cuidados, para eles serem zelados, para eles se sentirem alguém, para eles se lembrarem que eles também são amados por Deus, que eles também são queridos por Deus. Os leprosos, eles gostavam de Francisco, porque Francisco os fazia se sentir alguém. São Francisco os fazia se sentir que eles eram amados, que eles também eram amados por Deus. E assim são os pobres nas nossas casas. Eles têm que se sentirem amados, eles têm que se sentirem queridos. Como é lindo você chegar assim num morador de rua e sentar, conversar com ele, jogar um dominó com ele, jogar um baralho com ele, ir no mercado com ele. Vamos no mercado ali. Eles não podem só estar em nossas casas, não podem só estar em nossas casas comendo, bebendo, se vestindo. Eles também têm que ser um com a gente, e nós também temos que ser um com eles. Temos também que ser um com eles. Ontem, quando a irmã Salete pregava, eu só ficava ali olhando o seu Abimael chorando. E ali, e partilhando com ele falando que como ele foi curado, como ele se sentiu amado, como ele se sentiu valorizado. Olha, eles também querem se sentir valorizados, eles também querem se sentir amados. E para isso, nós precisamos beijar a lepra também dos nossos acolhidos. Nós precisamos. As pessoas se encantavam com o trabalho de Francisco porque elas viam o quanto os pobres se sentiam amados por Francisco. O quanto os pobres... Eu partilhava com uma amiga minha de uma comunidade de vida que ela falava assim: nossa, como é difícil conseguir alguma coisa, porque nós não só somos assim uma comunidade que evangelizamos, mas como se trabalha com o povo de rua, é mais fácil, porque as pessoas elas ajudam a obra de vocês, porque elas veem que na casa de vocês os pobres são amados, eles são tirados das ruas. É muito mais fácil ter recurso quando você cuida de pessoas assim, em situação de rua, e ela chorando que está quase fechando a comunidade dela, e ela falava: nossa, mas como é lindo ver que vocês cuidam do povo de rua e tal. E as pessoas elas nos ajudam porque elas veem os pobres felizes em nossas casas. Mas a partir do momento que elas não verem isso, elas não ajudam. Elas não ajudam. E é belo você ver um morador de rua feliz na sua casa. É lindo quando você vê o irmão de rua falando: eu só saio daqui morrendo, eu só saio daqui só como Deus permitir, ou eu só saio daqui. É belo isso. É belo. E para vocês que estão entrando, o caminho é esse. É cuidar dos pobres, é amá-los,
com o amor eucarístico. É assim que se reconstrói a igreja de Deus dentro da nossa comunidade. É adorando o Santíssimo Sacramento e cuidando dos pobres. E ali em meio nisso tudo, viver a nossa vida fraterna, viver a misericórdia. Porque uma comunidade ou uma paróquia sem caridade, sem a misericórdia, é uma comunidade morta, é uma paróquia morta, é uma comunidade de vida morta. Nós temos que ter a misericórdia, assim como nós temos a misericórdia com o povo de rua, também ter a misericórdia uns para com os outros. Os pobres, eles nos ensinam, mesmo sem conhecer o Evangelho. Às vezes, quando vocês vão às ruas, quando nós vamos às ruas, aí você vê lá os moradores de rua brigando entre eles ali, porque um pegou uma coisa do outro. Mas vocês podem reparar, deu 2 segundos, eles já estão de bem de volta. Toma aqui um pouquinho do meu corote aí, vamos ficar de bem. Vocês viram como eles são rápidos? Vocês viram como eles são rápidos para se reconciliar? Vocês viram como os pobres, eles são rápidos? Muito rápidos. Eles nos ensinam. E assim também nós temos que ser. Nós também temos que ser rápidos com a misericórdia. Principalmente dentro de nossas casas. O padre Gabriel Amorti, que faleceu, ele dizia que há 2 lugares que o demônio vive só por causa da discórdia. Primeiro, são os seminários, onde são formados futuros sacerdotes. E o segundo lugar são as casas de comunidade de vida. Porque os que vivem em comunidade de vida, eles vivem em inspiração e reparação. João Paulo II já dizia, quando você vê uma freira, quando você vê um frei, você está vendo a missa, você está vendo o sacrifício da cruz. Então Satanás não suporta também as casas religiosas. O que fazem os religiosos nas casas? Salvam vidas. Eles salvam vidas, adoram o Santíssimo, vivem o estado de pobreza, castidade e obediência, estão salvando vidas, estão salvando almas. Uma adoração das irmãs salvam vidas. Um estado de pobreza, castidade e obediência salva vidas. Uma laudes bem rezada salva vidas. Um terço bem rezado salva vidas. Vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo curadas. Então, o que Satanás puder fazer para atrapalhar a vida e o caminho, ele vai fazer. Ele vai jogar um contra o outro. Ele vai semear a discórdia. Ele vai semear ali a confusão, semear a inveja. E aí, Deus vai e fala para Francisco: reconstrói a minha igreja, não vê que está em ruínas. Mas Francisco começou a construir tijolo por tijolo. Começou a pegar um cimento, uma areia. E aí Deus falou: não, Francisco, não é essa a igreja que eu estou falando. É a igreja templo, é a igreja coração, é a igreja eu. E Francisco entendeu, naquele beijo do leproso, ele passou a semear a misericórdia. Ele passou a semear a caridade. E quem não tiver misericórdia e não tiver caridade, nesse trabalho com o povo de rua não fica. Não fica. Porque é o que mais se põe em prática. É a caridade e a misericórdia. Se você não tiver misericórdia de um caído, foi o que mais Jesus fez. Jesus, ele veio em primeiro lugar, vai assim dizer o catecismo da Igreja Católica, ele veio em primeiro lugar para a honra e glória de Deus. Vai dizer o catecismo. Ele não veio em primeiro lugar, em primeira instância, para me salvar e te salvar. Ele veio primeiro para glorificar o Pai. Segundo ponto, Jesus veio para nos salvar. Entenderam? Ele veio primeiro para glorificar o Pai. E glorificando o Pai, ele veio para me salvar e te salvar.
Mas Jesus ele veio para nos salvar com o quê? Com a misericórdia, com a caridade. Por isso que esse trabalho com o povo de rua, o que Jesus mais nos ensina é a misericórdia, é ter misericórdia. Porque eu não posso só ter misericórdia de um povo, de um caído, mas também eu tenho que ter misericórdia daquele que está em pé. Porque quem está em pé tem que vigiar para não cair. Eu preciso ter misericórdia de um morador de rua. Eu preciso também ter misericórdia da freira. Eu também preciso ter misericórdia do leigo. É isso. A misericórdia aqui vai dizer que Francisco saiu semeando a misericórdia. Aí sim ele começou a reconstruir a igreja. Semeando a misericórdia, não causando a discórdia. E o trabalho com o povo de rua nos ensina isso, a ter muita, mas muita, mas muita misericórdia. Mas muita misericórdia. Misericórdia com quem está do meu lado, misericórdia com o acolhido, misericórdia com a freira. Quantos dos nossos acolhidos, eles bebem e aí vão embora? Aí nós vamos nas ruas, encontramos um acolhido. Pô, Sérgio, pô, tem como voltar lá? Tal, sei o que, eu caí aí. Vem, irmão, vem que aqui é seu lugar. Aí ele vai, vem pra casa, bebe, cai de novo, vai pra rua. Ô, posso voltar lá pra casa lá, São Pedro? Pode, irmão, vem, que aqui é seu lugar. Aí ele volta, bebe, cai de novo, se suja de novo. Aí você tá na rua. Irmão, posso voltar pra casa lá? Pode, vem que aqui é seu lugar. Aí ele vem, cai, bebe, volta pra rua de novo, se suja de novo. Aí você vai na rua. Ô irmão, posso voltar lá? Pode, vem que aqui é seu lugar. 70 vezes 7, tá vendo? 70 vezes 7. E é assim. Os pobres, eles nos ensinam a sempre ter misericórdia. Assim como Jesus nos ensina a ter misericórdia. Reconstruir a igreja de Cristo pela a misericórdia. Reconstruir a igreja do Senhor Jesus Cristo pela bendita misericórdia. Ter misericórdia. Cuidar do povo de rua com zelo, com caridade. Amá-lo, cuidá-lo, vigiar, dar o remedinho certo dele ali na hora certa, levar no médico, a consulta dele. É isso o que dá sabor para nossa comunidade. É isso. E para os que estão vindo, esse é o centro, é adorar Jesus, é cuidar dos pobres com amor, com carinho, com caridade, com zelo, com alegria, se superar. Não tem medo não tem medo das suas fraquezas, não tem medo das suas limitações. Buscar sempre a experiência pessoal com Jesus. A experiência, se você buscar uma experiência pessoal com Jesus, você não vai embora por nada. Você não sai daqui por nada. Você não abandona a comunidade por nada. Você não abandona os pobres por nada. Buscar aquela experiência pessoal com Jesus. Saber por que você está lavando aquela casa. Saber por que você está varrendo a capela. Saber por que você está lavando a roupa do acolhido. Saber por que você está levantando de madrugada e dar aquele remédio. É a experiência pessoal com Jesus. Adorar o Santíssimo Sacramento. Ficar ali aos pés do Santíssimo Sacramento. Buscar a tão bendita vida de oração. Cuidar dos pobres. Velar por ele. Acordar mais cedo por ele. Fazer aquela compra no mercado por ele. Guardar aquele dinheirinho para ele. Fazer aquela compra no final do mês também para ele. Quando você vai lá comprar o leite, nós que somos leigos, você vai lá, faz aquela comprinha. Compra também uma caixa de leite também para levar para as casas. Quando você vai lá fazer aquela compra de final de mês lá na feira,
Compra também um pouquinho para levar para nossas casas. Ensinar os celibatários a cuidar dos pobres, a amar os pobres, mostrar que nós somos um só com eles e eles um só com a gente. Cuidar dos nossos acolhidos, dar a eles uma morte digna, porque eu sei que quando se enterra um morador de rua, você também enterra um pedacinho seu também ali. Eu sei, já enterrei também irmãos de rua, e quando você enterra ali, você vai também um pedacinho seu também junto com ele. Mas vai valer a pena se for um pedacinho seu com ele, se você o deu tudo para ele quando ele estava em vida, se você o amou tudo que você tinha que amá-lo, não se reservar, chegar no seu ápice com aquele morador de rua, se superar, não ter medo, se superar com aquele morador de rua, dar o tudo. Possa ser que seja seu último olhar, sua última partilha, a sua última conversa com aquele irmão de rua, seu último banho, seu último remedinho ali na hora certa. Pode ser seu último dia de servir naquela casa e aquele irmão pode não voltar mais. Eu me lembro que uma vez numa pastoral de rua eu estava dentro do carro e aí eu não desci para levar a marmita, aí o irmão falou, fala o Sérgio para mim que quer dar um abraço nele. Aí quando eu fui, dei um abraço nele, uma semana depois ele faleceu. Possa ser o seu último braço naquele morador de rua. Então dê seu tudo. Mostra para ele que você está dando o seu tudo para ele. Mesmo que você às vezes não saiba como fazer, mas dê o seu tudo, faça como Francisco. Se supere. É belo falar de Francisco, mais belo ainda é fazer o que ele fez, é pôr em prática o que ele fez. É belo falar de um santo, é belo falar de uma santa, mas mais belo ainda é pôr em prática o que aquele santo fez, o que aquela santa fez. E nesse retiro consagrado a São Francisco de Assis, aonde vai e reconstrói a minha igreja, através do Santíssimo Sacramento e através do amor bem dado e bem praticado aos pobres. Uma vez o Cá disse que a nossa ação de graças perfeita é aos pés dos pobres, é dando aquele remedinho na hora certa para ele, colocando ali a meia no pé dele, cortando a unha, coisa simples, colocando um agasalho para ele não pegar um resfriado, acordando de madrugada para saber se ele está bem coberto, ligando nas casas para saber se está tudo bem lá, se precisa de alguma coisa, se o acolhido está bem, se o acolhido melhorou. É isso, é reconstruir a igreja, mas de dentro para fora, não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Dar ali o teu amor verdadeiro, dar o seu tudo, se superar naquele beijo como Francisco se superou no beijo do leproso, se superar, quebrar as barreiras, ir além, buscar mesmo, ir lá, buscar lá uma experiência pessoal mesmo, sair de você mesmo. Isso eu falo tanto como para leigo, como para celibatário, tanto como para mim. Se superar, se sair de si, se preocupar com o pobre, se preocupar com o outro, com o próximo, sair de si, querer, mas querer mesmo, querer aquela preocupação mesmo, ir para a rua, não porque todo mundo está indo, mas ir para a rua porque você quer ver Jesus naquele morador de rua. Ir para a rua porque você quer ver Jesus lá, não é porque
vai ele, vai ela, vai aquele monte de gente. Não interessa se vai pouca gente ou bastante gente, mas ir para a rua se preocupando com quem está lá na calçada, com quem está lá na rua. Eu me lembro uma vez que estávamos eu, a Bruna e a Simone, e o irmão de rua estava com uma fome tremenda, mas quando ele viu que a Simone estava olhando para ele assim de um jeito, ele falou assim: nossa, a fome passou. O seu olhar saciou a minha fome, não quero mais comer. Você viu que belo? O irmão de rua disse: não quero mais comer. O jeito que você me olha saciou a minha fome. Olha só que bela, ela foi com sede mesmo, ela foi querendo buscar ela mesma. E assim nós também temos que ser nas pastorais de rua. Temos também que ser quando nós leigos vamos servir nossas casas. Não ficar assim só na dinâmica do lavar a roupa, do varrer a casa, mas também na preocupação com quem mora lá na casa. Na preocupação também quantos irmãos de rua nós temos em nossas casas, mas às vezes nós vamos lá e nem nos preocupamos com os moradores de rua que também estão em nossas casas. Nós nem estamos nem aí, só vamos lá, conversamos, levamos uma coisinha lá, deixamos lá e vamos embora, jogamos lá. Muitas das vezes nós leigos fazemos isso, nós jogamos às vezes as comidas lá na casa e se vira aí, irmã Maria, guarda aí. Nós leigos consagrados, eu não estou falando vocês que visitam não, nós também não podemos fazer isso. Temos que entrar quando der tempo, conversar, ajudar se possível, às vezes o freio ou a freira arrumar lá a despensa, arrumar lá a comida. Nós também temos que buscar a nossa experiência. Quantos leigos também ainda não têm a experiência com Jesus na Eucaristia, nem muito menos com Jesus com os pobres. Muitos leigos também não têm. Nós temos que buscar essa experiência com os acolhidos também de nossas casas. Não é só levar roupa, não é só levar calça, comida, não. Nós também temos que alimentar também eles com a nossa presença, com o nosso olhar, com o nosso carinho. Nós também temos que conversar com eles, não esperar só isso da vida celibatária. A vida celibatária também espera também da vida laical. Muito mais. Nós também, leigos, temos que buscar também o nosso limite. Nós também temos que ultrapassar nossas barreiras. Nós, leigos, também temos que buscar nossa experiência com Jesus, o Santíssimo Sacramento, e buscar também a experiência com os pobres nas calçadas. Senão de nada vai adiantar. Senão na primeiro tropeço nós vamos embora. Mas se tivermos a experiência com Jesus, nas calçadas, com o Senhor, no Santíssimo Sacramento, a gente fica. E se quando formos embora, a gente volta. Quantos leigos foram e voltaram? E quantos celibatários também foram e voltaram? Mas por quê? Porque sentiram saudade de Jesus na Eucaristia, sentiram saudade de Jesus nas calçadas. Nós temos um olhar extraordinário e sobrenatural de ver Jesus nas calçadas. É um olhar sobrenatural, é um olhar extraordinário. O que nós vimos, o que nós fazemos nas calçadas é extraordinário. É do céu, é do alto, é extraordinário. Porque isso é graça da comunidade. Cuidar do pobre como a gente cuida, olhar como a gente cuida, é algo extraordinário, é algo belo. E assim nós vamos reconstruindo a igreja. Assim nós vamos reconstruindo a igreja, tijolo por tijolo. Zelar pela casa do Pai. Zelar pela casa do Pai. Cuidando dos
que lá moram, cuidando dos que lá habitam. Maria Teresa de Calcutá, ela abriu as casas porque ela não aguentava mais fazer pastoral de rua e não ter para onde levar. E nós temos uma graça de ter nossas casas, porque quando um pobre precisa de um lugar para morar, nós temos a graça de ter um lugar para ele tomar um banho, trocar de roupa. Isso é graça. É reconstruir a igreja de dentro para fora. É reconstruir a igreja, um banho, uma comida, uma água, uma roupa, um par de sandálias. Isso são graças porque temos uma casa para fazer esse tipo de serviço. Eu lembro sobre a vida de Maria Teresa, ela falou que uma das maiores dores dela era onde não ter levar os pobres. Era uma das maiores dores, porque ela encontrava, mas não tinha para onde levar. No hospital eles não aceitavam pela situação. E aí ela abre a casa, uma das suas primeiras casas. E aí ela tem aonde levar. É como Francisco. Francisco, ele começou a levar os pobres para as igrejas. As igrejas que estavam em ruínas. As igrejas que estavam abandonadas. E ali ele começou a amar os pobres, cuidar dos pobres. E quanto mais ele cuidava, mais pobre vinha. Quanto mais ele acolhia, mais pobre vinha. Quanto mais era sincero o amor que Francisco tinha pelos pobres, mais pobre vinha. E quanto mais sincero era o amor que Francisco tinha pelos pobres, mais pessoas vinham para ajudar. E quanto mais sincero for a nossa entrega, a nossa vida com Jesus no altar, mais freios vão vir. E mais freiras vão vir. Mas pela nossa sinceridade. Pela nossa sinceridade com Jesus. Quanto mais sincero eu for, quanto mais sincero você for com Jesus no altar e com Jesus nas calçadas, mais sincero serão as vocações. Mais sinceros serão chamados. Mais sinceros serão as vocações. Pega a vida de Francisco. Os primeiros frades de Francisco, São Bernardo, irmão Junípero, irmão Silvestre. Pega a vida de Maria Teresa, no comecinho da vida dela, da sinceridade dela com Jesus. Irmã Agnes, tantas irmãs vieram. Se você for pegar a vida dos santos, você vai ver o quanto via de baciada de gente querendo seguir a vocação. Mas por quê? Pela sinceridade. Pela sinceridade que se buscava. Quanto mais é sincera a minha busca, a tua busca, com Jesus no altar, com Jesus nas calçadas, com o carisma, mais sinceras vão ser as vocações. Mais sinceras vão ser a vida laical. Mais sincera vai ser a vida celibatária. Mais sincera. Porque vai dizer Francisco que vida só se ganha com vida. Quanto mais ele doava a vida, mais viam gente também querer se doar. É assim, você pode ver nos seminários. Quanto mais sincera é a vida dos padres, mais pessoas vão se levantando para também querer ser padre. Quanto mais sincera for a vida de uma ordem, de uma instituição religiosa, quanto mais sincera for a vida ali buscada, primeiramente, principalmente do fundador, e graças a Deus aqui, nosso fundador, nosso cofundador são sinceros, bem sinceros naquilo que eles fazem, bem sinceros, bem maduros, bem adultos. E assim vai ser. Quanto mais sincero for a vida do guardião, for a vida da guardiã, for a vida do ministro, for a vida da ministra, for a vida do ministro daquela região, a vida da ministra daquela região, quanto mais sincero vão vir pessoas também querendo. Porque tem muita gente cansada, tem muita gente aí fora cansada de mentira. Tem muita gente. E quando ele vê uma comunidade que é verdadeira naquilo que eles fazem,
Eles também querem também fazer isso daí. Não, eu também quero ajudar também isso aí. É sincero o trabalho desse pessoal aí. Então, quanto mais sincero é a tua entrega, quanto mais sincera é o meu acordar de manhã, é o seu acordar de manhã, mais sincero vão ser as pessoas que vão vir. Mais sinceros vão ser os leigos que vão vir, as leigas que vão vir, os religiosos que vão vir, as religiosas que vão vir, os pobres que vão vir, os moradores que vão vir, as moradoras que vão vir. Mais sinceros. Vamos terminar aí com um canto. E que nesse canto gostaria que todos fechassem os olhos e meditassem nessa canção tão bela e tão sincera. Ofereço essa canção a todos os leigos, leigas, aos religiosos, às religiosas, que por algum motivo que só Deus sabe, saíram, mas que Deus os dê a graça de voltarem. E também a tantos acolhidos de nossas casas que foram embora, e que também Deus dê a graça também de voltarem. Moço, vamos cantar. Santos mistérios de amor, ao meu coração revelaste, Senhor, carisma do alto, presente do céu.